Vamos lá, boa noite. Retomando então, a prática, a gente estava fazendo a prática de Down Gyaltsen, e agora a gente dá sequência com os yogas sonho do sono, né? Como a gente programou aí para a nossa prática de quinta-feira à noite. Então, vamos já nos colocando na posição de meditação. Mantendo nossa coluna ereta. Nos conectando diretamente com o espaço do nosso coração. Fazemos as 9 respirações purificadoras. Coloque diante de você toda a árvore de refúgio, desde Dharmakaya Kontozampo até Teziongyal Rinpoche, toda a linhagem masculina e toda a linhagem feminina. Tome refúgio Vamos nos colocar
meditação silenciosa, ele chama Tashine. Visualizamos o ar tibetano diante de nós. Focamos o vazio, a abertura. Permanecemos por um instante, com os olhos voltados para o ar diante de nós e repousamos nossa mente atenta e desperta, permanecendo ali por um instante. Denis, seu microfone está mutado. Obrigado. Diante de nós, então, a partir da sílaba A em nosso coração, projeta-se o Idam, deidade de nossa devoção, na tradição Bon, nós identificamos como Tapiritsa,
Da testa, garganta e coração de Tapiritsa emana uma corrente de luz branca, vermelha e azul que toca a nossa testa, nossa garganta e nosso coração. E faz do nosso corpo, da nossa fala e da nossa mente o corpo, a fala e a mente da deidade. Sinta em seu corpo toque dessa corrente de luz em testa, na garganta e no coração. Permaneça nessa experiência, num instante. Visualize Tapiritsa dissolve-se em luz diante de você, se tornando uma esfera de luz branca que se funde com o seu coração. Visualize diante de você Yeshua. Sinta o espaço em que você está como espaço protegido. Visualize a presença de todos os protetores ao seu redor. Permaneça nessa experiência de proteção. Dedique essa pequena prática para o benefício de todos os seres, para que todos possam alcançar a realização. Nós damos sequência, então, ao estudo. Nós estamos discutindo, então, as emoções, né, os traços kármicos, a relação entre os traços kármicos e as emoções aflitivas, né, as 6 emoções, os 5 venenos, as 5 emoções aflitivas e como elas geram o que ali na página 43 são chamados de 6 reinos da existência cíclica. Muito importante que o Rinpoche chama a nossa atenção tanto para a possibilidade de existência desses 6 reinos, como
espaços físicos, locais, existentes, né? Mas também como ciclos do sofrimento desse lugar em que nós estamos. Nós estamos no segundo parágrafo dessa página, onde o Rinpoche diz: cada reino pode ser considerado como um contínuo de experiências. O reino do inferno, por exemplo, engloba desde a experiência emocional interna da raiva e ódio, até comportamentos baseados na raiva, como conflitos e guerras, instituições, preconceitos e parcialidades construídas sobre o ódio, como os exércitos, o ódio, a intolerância racial e até o mundo real no qual os seres existem. Então, como origem ou como reino dos infernos, tudo aquilo que surge, tudo aquilo que é produzido e tudo aquilo que se constitui a partir da raiva. Então, o reino, a gente pode entendê-lo como um dos seis lugares, dos lokas, né? Dos seis lokas ali. O reino dos deuses, dos semideuses, dos humanos, dos fantasmas, né? Dos animais, e dos infernos como espaços, como locais, mas nós também podemos entender e perceber esses seis espaços, esses seis locais, como um contínuo de existência. E talvez esse seja o ponto mais interessante nessa perspectiva e na forma com que esses ensinamentos vêm para o Ocidente, para uma outra cultura, e também para outras dimensões e formas de se aproximar dos ensinamentos. Então, Rinpoche chama atenção para isso. Cada um desses reinos de existência, ele tem uma existência no samsara, naquilo que nós fazemos, onde nós estamos. Da mesma maneira que os sonhos, os reinos são manifestações dos traços kármicos. Mas, no exemplo dos reinos, os traços kármicos são coletivos em vez de individuais. No sonho, como a experiência do sonho de alguma forma é individual, sou eu sonhando, é o meu sonho, no sentido de que eu estou fazendo essa experiência do meu traço kármico, na perspectiva das experiências coletivas e da forma com que o traço kármico surge, ele traz toda a originação interdependente naquilo que se manifesta. Então, aquilo que se manifesta, por exemplo, como guerra, diz de um amadurecimento de um traço kármico associado diretamente à experiência da raiva. Então, há uma perspectiva de karma coletivo, há uma perspectiva de experiência kármica de um determinado grupo, diferente do sonho, porque no sonho o que está ali se manifestando é a perspectiva bem individual, é o traço kármico individual se manifestando no sonho. Como o karma é coletivo, os seres de cada reino partilham experiências similares em um mundo consensual, como nós partilhamos experiências com outros humanos, no reino dos humanos. O karma coletivo cria corpos, sentidos, capacidades mentais, que permitem aos indivíduos partilhar os mesmos potenciais e categorias de experiência, ao mesmo tempo em que tornam outros tipos de experiências impossíveis. O reino dos deuses, que é o reino do prazer de todos os veneros, ele cria todas as experiências prazerosas que pertencem somente ao reino dos deuses.
né, a duração, uma vida bastante longa, uma vida com muitos prazeres, o prazer do orgulho, o prazer da inveja, o prazer que há em cada um dessas 5 emoções aflitivas. E isso cria um espaço coletivo, cria um karma coletivo entre os deuses, que dá essas características, e o que faz com que a forma com que nós vivemos os traços kármicos aqui, nós não tenhamos a experiência, por exemplo, que os deuses têm, ou que os semideuses têm. Nossas experiências estão condicionadas aos nossos traços kármicos. É claro que, de alguma forma, em todos os reinos, todos os traços estão presentes. Porém, alguns são mais acentuados. No reino dos infernos, a raiva. Mas no reino dos humanos, os 6 reinos estão presentes. Vivemos a raiva, o apego, a inveja, a ignorância, né, a ganância do reino dos fantasmas. Tudo isso nós vivemos aqui no reino dos humanos. Os cães, por exemplo, coletivamente conseguem ouvir sons inaudíveis aos humanos, que tem uma característica específica do reino dos animais. Os humanos experimentam a linguagem de uma maneira que os cães não são capazes de falar. Eles não têm essa capacidade. Embora os reinos pareçam ser distintos e sólidos, como o nosso mundo nos parece, na verdade, eles são oníricos e insubstanciais. O que são samsara? Então, são insubstanciais. Eles interpretam uns aos outros e estamos conectados a todos eles. Temos em nós as sementes do renascimento nos outros reinos, e quando experimentamos emoções diferentes, participamos de algumas qualidades, características que são predominantes naqueles reinos. Então, de alguma forma, nós vivenciamos experiências que estão relacionadas àqueles reinos, que estão relacionadas àquelas condições kármicas, porque todos nós temos sementes para o renascimento nos outros reinos. E essas sementes são, de acordo com a tradição, as 5 emoções aflitivas, os 5 venenos da mente. Quando somos tomados pelo orgulho egoísta ou pela inveja raivosa, por exemplo, experimentamos algo da qualidade da experiência do reino dos semideuses, né? Por exemplo, o orgulho ali, né? Às vezes, os indivíduos têm predominância de uma dimensão em sua constituição. Vamos lá, por exemplo, um animal, ou mais fantasma faminto, ou mais natureza de Deus, ou mais de semideus. Ela sobressai como um traço dominante de seu caráter e pode ser reconhecida ao modo com que esses indivíduos falam, andam ou como são seus relacionamentos. Que o Rinpoche está dizendo que mesmo nós, indivíduos que estamos numa condição, na condição humana, nós podemos carregar traços de reinos, de outros reinos. Então, nós podemos ter a ganância e as necessidades que, por exemplo, o reino dos fantasmas famintos tem. Nada nos sacia. Então, nós sempre queremos mais, sempre buscamos mais, sempre estamos na perspectiva de conquistar mais coisas, ter mais. Então, entramos na dimensão e no modo de operar do reino aí
dos semideuses, ou temos tanto orgulho, né, tanta necessidade de manter o brio, de manter aquilo que nós conquistamos e partimos para a luta nesse orgulho, ou ainda entramos numa perspectiva de querer sempre ascender a cargos maiores, ter mais poder, ter mais domínio, ter mais riquezas, no sentido de poder, de alguma forma, nos conectando ao reino dos semideuses. Então, mesmo nós, aqui no reino dos humanos, nós carregamos traços kármicos que nos conectam mais ou menos a um desses outros reinos. Pode ser que conheçamos pessoas que parecem estar sempre presas no reino dos fantasmas famintos. Elas nunca têm o suficiente. Estão sempre ávidas por mais de seus amigos, de seu ambiente, de sua vida, mas nunca se sentem satisfeitas. Ou talvez conheçamos alguém que pareça com um ser dos infernos. É raivoso, violento, furioso, perturbado. É mais comum as pessoas apresentarem aspectos de todas as dimensões em sua constituição individual. Ou seja, cada um de nós carrega um pouquinho de cada um desses reinos. Cada um de nós tem as emoções e os traços kármicos que nos conectam a cada um desses reinos. Então, quando nós pensamos no reino dos fantasmas famintos, nós conseguimos nos ver ali. Quando nós pensamos no reino dos deuses, o nosso orgulho, a forma com que nós temos orgulho, de algum modo nós estamos conectados ali. Nós estamos conectados a cada um desses reinos. Nós nos vinculamos a eles. Como essas dimensões da consciência se manifestam na forma de emoções, torna-se visível o quanto elas são universais. Por exemplo, toda cultura conhece a inveja. O que o Rinpoche está querendo nos mostrar e está nos apresentando, que essas 5 emoções afetivas que regem e constroem, na perspectiva tibetana, os 6 reinos, Deus, semideus e assim por diante, essas emoções, elas estão universais, elas estão em todas as culturas. Elas dizem da condição de seres de samsara, de seres sansáricos. Então, como somos seres sansáricos, como estamos no samsara, essas condições, essas formas de emoções, elas nos constituem. Elas são universais. Por exemplo, toda cultura conhece a inveja, o ódio ou o orgulho. A aparência da inveja pode variar, porque a expressão da emoção é um meio de comunicação, é uma linguagem, é um gesto, que é determinado tanto pela biologia quanto pela cultura. E a cultura fornece a variável, mas o sentido da inveja é o mesmo em todos os lugares. A percepção da inveja, o sentido é o mesmo em todas as culturas. No bom budismo, esta universalidade é explicada pela realidade dos reinos e correlacionada a ela. Então, no budismo, no bom budismo, essas emoções criam os reinos. As 6 emoções negativas não constituem uma lista exaustiva de emoções. Não faz sentido discutir em que reino a tristeza ou o medo se encaixam, porque tristeza e medo podem ocorrer em qualquer reino. Não há um reino que se gera a partir da tristeza. A tristeza perpassa por todos eles. O medo pode ocorrer em qualquer um dos reinos.
assim como a tristeza, ou a raiva, ou a inveja, ou o amor. Embora as emoções negativas sejam experiências afetivas que vivemos, e sejam experiências afetivas características dos reinos, elas também são palavras-chave que expressam a totalidade das dimensões da experiência. E o contínuo que vai desde a experiência emocional individual até os reinos propriamente ditos. E essas dimensões, cada uma delas engloba amplas possibilidades de experiência, inclusive experiências emocionais das mais diversas. Então, ele está trabalhando exatamente a perspectiva das emoções. As 6 qualidades da consciência são chamadas de caminhos. Isso é importante, porque elas conduzem a algum lugar. Elas nos levam aos lugares de nosso renascimento e também a diferentes reinos de experiência dessa vida. Quando um ser se identifica com ou é iludido por uma emoção negativa, certos resultados ocorrem. É assim que o karma realmente atua. Por exemplo, a fim de nascer como humano, temos que ter estado fortemente envolvidos com disciplinas morais nas vidas anteriores. Então, de algum modo, os tibetanos, eles vão criando reflexões, ou mesmo observando os movimentos da mente que direcionam para certos renascimentos. Então, o Rinpoche diz, para que nós tenhamos uma existência humana, de alguma forma, nas vidas anteriores, nós nos movimentamos, nós agimos em condições morais bastante disciplinadas. Há uma disciplina moral que nos leva a renascer como humanos. Mesmo na cultura popular, isso é expresso pela observação de que uma pessoa não é considerada totalmente humana, até que o amor e a consideração pelos demais se desenvolvam plenamente nela. Quer dizer, há uma perspectiva do que é ser humano, do que é um ser, do que é a humanidade em alguém. E o Rinpoche mesmo diz, nas várias culturas, a humanidade, o humano, ele não é marcado pela raiva, pela inveja, pelo orgulho, mas ele é marcado pela capacidade de amar e como esse indivíduo considera os demais. Então, de alguma forma, os traços kármicos, eles seguem conosco, de um reino para o outro, de uma vida para outra. Mas, na medida em que nós vamos desenvolvendo, trabalhando, se aprofundando em uma ou outra ação, vão surgindo oportunidades de renascimento aí, nos reinos, nos diversos reinos. Se vivermos uma vida caracterizada pelas emoções negativas do ódio ou raiva, nós experimentaremos um resultado diferente. O que diz a tradição? Se nós nos mantivermos conectados à raiva e ao ódio, nosso renascimento será no reino dos infernos. Então, de algum modo, o renascimento ele vai sendo conduzido pela forma com que nós vivemos essa existência. E assim nos sonhos. Os sonhos trazem essas emoções, essas experiências. E na medida em que nós nos conectamos às emoções, fortalecemos as emoções, de algum modo nós também nos direcionamos para algum tipo de renascimento. Acontece de um ser poder renascer realmente no mundo dos infernos, tanto quanto
psicologicamente. Então, percebo que o Rinpoche, ele traz alguns termos bastante ocidentais. Então, é possível que um ser renasça num reino dos infernos, numa condição psicológica, numa mente orientada para a raiva, né, para a discórdia, para o ódio. Conectar-se com a dimensão de ódio produz a experiência que, até mesmo nessa vida, chamamos de infernais. Desde quando nós começamos a tratar os traços kármicos, alguns dias anteriores, nós fomos olhando para isso que surge no sonho. E pessoas que estão muito conectadas à raiva, ao apego, tudo isso surge no sonho. Tudo isso está ali presente, né? Porque diz de um traço kármico. E o Rinpoche chama atenção. Pessoas que estão conectadas com a raiva sempre terão as oportunidades necessárias para sentir raiva. Tudo será objeto de produção de raiva. Pessoas que são conectadas ao apego terão apego por qualquer coisa, com muita facilidade estarão conectadas ao apego. Evidentemente, isso não significa que todos os seres humanos tentam evitar essas experiências. O karma pode conduzir uma pessoa a uma dimensão tão fortemente que a emoção negativa torna-se atraente. Há pessoas que gostam e têm prazer na emoção aflitiva. Tem pessoas que está tudo bem, está tudo legal. Do nada surge a emoção aflitiva e do nada essas pessoas elas movimentam o ambiente, os demais para a emoção aflitiva. Porque, a depender do traço kármico, se ele está associado muito fortemente a uma dessas emoções, a dor daquela emoção é atraente. Então, pessoas que têm raiva e que operam na perspectiva dela, têm certa atração pela raiva, gostam da briga, gostam da luta, né? Gostam disso. Pensem em todas as formas de divertimento que existem, que estão permeadas pelo ódio, permeadas pela raiva. Existem modos de se divertir. Um divertimento que lá bota rinha de galo, né? Bota 2 galos para brigar, e aqueles bichos brigam até a morte. Quer dizer, há um divertimento com a raiva, né? O mesmo, alguns tipos de luta, né? Há um divertimento com a raiva, as pessoas param para assistir. Então, divertimentos cheios de ódio, como matança, guerras. Podemos desenvolver um gosto por essas coisas. Dizemos, a guerra é um inferno, contudo, muitos de nós sentem atraídos pela guerra. E isso é muito interessante, né? Porque quando surge coletivamente essa energia da raiva, quando esse karma, ele floresce, porque ele também floresce coletivamente, nós vemos as pessoas se tensionando e buscando locais comuns de raiva, né? E isso diz de um karma que, num determinado momento, começa a florescer, ele começa a surgir. Nossa predisposição em direção de uma ou outra dessas dimensões pode também ser construída pela cultura. Então, de alguma forma, a cultura também direciona um ou outro traço. Há culturas que produzem raiva e que direcionam os traços daquele povo para a raiva, para a violência. Por exemplo, em uma sociedade em que o guerreiro violento é considerado heróico, podemos ser conduzidos nessa direção. E acabamos tendo a raiva, né, o aspecto
da violência como um ideal. Podemos ser conduzidos nessa direção. Esse é o exemplo da ignorância cultural que ele já descreveu anteriormente, lá no começo do curso, no começo do livro, quando tratamos da ignorância. Embora os reinos podem parecer fantasiosos na perspectiva de quando nós pensamos nesse reino como um lugar para nós ocidentais, a manifestação deles é observada em nossa própria experiência, em nossos sonhos e quando estamos acordados, na vida das pessoas que nos cercam. Às vezes, por exemplo, podemos nos sentir perdidos. Sabemos como conduzir nossa rotina diária, mas o significado nos escapa. O sentido se foi, não através da liberação, e sim pela falta de compreensão. Isso quer dizer, por mais que esses reinos possam ser fantasiosos, em um ou outro momento nós somos tomados por uma emoção aflitiva, como essa, como raiva, como apego, como inveja, e sequer percebemos. E o Rinpoche diz, nós temos a impressão que o sentido se foi. Não se foi pela liberação, mas se foi porque nós sequer conseguimos compreender. Temos sonhos em que estamos atolados de lama, ou em um quarto escuro, ou em uma rua na qual não há sinalização. Esse tipo de sonho que o Rinpoche diz aqui, estamos atolados de lama, estamos perdidos e não conseguimos sair, viajamos e não conseguimos voltar, tudo isso diz de traços kármicos. E são sinalizações de alguns traços kármicos que se mantêm, que ainda estão ali em nossa mente. Ou em uma rua na qual não há sinalização. Chegamos a um cômodo que não tem saída e nos sentimos confusos sobre a direção. Isso pode ser uma manifestação da ignorância do reino dos animais. Essa característica de estar perdido no sonho é uma característica do reino dos animais. Essa ignorância não é inata, pelo contrário, é uma insensibilidade, ou melhor, uma falta de inteligência, uma falta de visão. Bom, o Rinpoche ele vai continuar explorando essa perspectiva dos traços kármicos e nós já vamos começar a entrar logo na sequência na relação entre os traços kármicos e os chakras. Nós vamos passar por isso e depois nós vamos olhar rapidamente para cada um dos reinos, para depois dessa parte introdutória, que é quase que a cosmologia, ou uma certa organização ontológica tibetana, para que depois nós possamos entrar propriamente na prática. E agora nós concluímos, nós vamos ainda mais um ou dois encontros para que a gente conclua essa perspectiva dos reinos, dos 6 reinos da existência, gerados a partir das 5 emoções aflitivas, e depois nós entramos propriamente na prática de canais, na prática relacionada já yogas dos sonhos e do sono. A primeira, o Rinpoche vai logo nos conectar à perspectiva dos canais e dos chakras, A gente já vem praticando as 9 respirações, a gente já aprendeu um pouquinho a nos conectar aí aos 5 chakras, ou aos 6 chakras, para quem já fez o retiro de 6 lokas, mas basicamente priorizamos aí os 3 chakras superiores por enquanto. Muito bem, alguém teria alguma consideração, alguma pergunta? Vamos
nos conectar ao nosso coração, ao espaço, pousar a mente por um instante, dedicar a prática de hoje para o benefício de todos os seres. Fazer votos de que Tenzin Wangyal Rinpoche, nosso professor, tem uma vida muito longa. Boa noite a todos. Desculpa um pouquinho essa confusão do horário. Hoje eu tive que correr para o trabalho, foi um pouquinho atípico aí quanto aos horários, tá bom? Mas semana que vem nós estamos normais na quinta-feira à noite. Boa noite. Obrigado, Denise. Muito obrigado, Sandra. gratidão. Obrigado. Boa noite. Boa noite, boa Gracias. noite. Gracias. Boa noite. Boa noite. Fique em paz.